Sejamos todos bem-vindos. Vamos iniciar o nosso evangelho de hoje, iniciando com a prece, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo por nossas vidas, pelas nossas oportunidades que são dadas, colocadas em nossas mãos, e rogamos do fundo de nossos corações o amparo e a proteção para nossos irmãos encarnados, desencarnados, tanto sofrem, para aqueles que batem essa porta, para aqueles que chegam atrás de ajuda, para todos nós. Que a misericórdia do nosso Mestre possa nos envolver, nos fortalecer nessa longa jornada, na nossa caminhada espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Alguém gostaria de ler o minuto de sabedoria? Você lê? Boa noite. Para que discutir? Repare que, muitas vezes, um pequeno gesto, uma simples palavra de benefício, equivale a milhares de palavras que o lento leva. A quem você quiser convencer com suas ideias, dê o exemplo vivo de suas ações. Um exemplo vale mais do que muitos discursos. Que adianta pregar aos outros se você não pratica? Dê o exemplo de suas ações e conquistará a todos as suas ideias. Graças a Deus. Obrigado, Regina. O tema de hoje, reconciliar-se com os adversários. Capítulo 10. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, para que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que sejais aprisionados. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último óbolo. Há na prática do perdão e do bem geral, mais do que um efeito moral, há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra de nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com seu ódio além do túmulo aqueles contra os quais conservam rancor. Por isso o provérbio que diz: morto animal, morto veneno. É falso quando aplicado ao homem. O espírito mal espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre, para os atormentar mais facilmente e atingir os seus interesses, ou em suas mais caras afeições. É preciso ver esse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, daqueles sobretudo que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O auxiliar e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram lugar pela sua conduta. Deus o permite para os punir do mal que eles próprios fizeram, ou se não fizeram, por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Importa, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, reparar o mais depressa os erros que cometeu contra seu próprio, perdoar seus inimigos a fim de exterminar, antes de morrer, todo motivo de dissensões, toda causa fundada de animosidade ulterior. Por esse meio, de um inimigo obstinado nesse mundo, pode-se fazer um amigo do outro, pelo menos colocá-lo no bom direito do seu lado. E Deus não deixa que ele que perdoou se alvo de vingança. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário,
Não é somente com a vista de apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairás, disse ele, enquanto não houveres pago a terra o último obro, quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. Graças a Deus. Agora passa para o nosso Gonçalves, que vai fazer a palestra. Fica à vontade. Ok. Amadas irmãs e irmãos do Ideal Cristão, meu cordial boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo do Evangelho Terapia. Desta feita, mais uma observação importante sobre a importância do perdão, que é reconciliar-se com os nossos adversários. E quando Jesus se refere à reconciliação, vem de imediato, ou vem como princípio, a necessidade do perdão. É impossível alguém se reconciliar com seu inimigo sem antes perdoá-lo. Por isso, essa necessidade de se trabalhar o perdão quando se refere à reconciliação. A prova é tanta que, para o Espiritismo, este item é um imperativo urgente para evitar as discórdias e consequências futuras para o nosso espírito. Porque aquilo que não for reparado agora, por isso que ele diz: reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele, ou andando lado a lado com ele, enquanto estamos aqui nesta encarnação, para que no futuro nós não teremos que trazer de novo para uma vida futura querelas boas que poderiam ser resolvidas agora. Tá? Então, esse é o imperativo importante que o Espiritismo nos orienta para evitar o nosso aprisionamento espiritual. Pois o perdão é o único antídoto capaz de evitar expiações próximas futuras. Pode passar. De novo. Eu vou ver se eu consigo controlar por aqui. É de lado, né? Ok. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele. O mais depressa possível. Possa ser, meus irmãos, que não dê tempo para fazer isso amanhã. Então, se tivermos a oportunidade de fazer isso hoje, que o façamos. Eu começo dando o exemplo de Chico Xavier, quando ele precisou viajar para fazer uma palestra nos Estados Unidos, e quando retornou, Chico, seu filho, que tinha ficado cuidando do seu cachorrinho, que pediu para o vizinho cuidar do cachorro, e quando ele levou ao veterinário, foi obrigado a sacrificá-lo. E quando Chico chegou, que perguntou logo pelo seu cachorrinho, o Chico imediatamente disse que foi entregar ao vizinho, que o vizinho disse a ele que teve que sacrificar o cachorro porque não tinha mais como resolver o problema dele. Chico sentiu uma coisa diferente, mas também não falou nada, ficou quieto. Quando foi à noite, que ele estava digitando datilografando, que na época não tinha computador ainda, era tudo datilografado, ele não conseguiu dizer ou datilografar corretamente uma única frase. Não conseguiu.
Aí Emmanuel aparece e diz: olha, Chico, a história do cachorro provocou uma mancha negra no seu coração, no seu peito, e você não tem condições de trabalhar. Amanhã, veja como é imediato. Amanhã, de manhã, chame o seu vizinho, peça perdão para ele, diga do ressentimento que você teve, sem nem saber o porquê que ele sacrificou o seu cachorro, e pergunte mais o que é que ele mais precisa nesse momento para o sustento da família. Chico só ficou preocupado em perguntar o que ele mais precisava, que o perdão para Chico não era difícil, era muito fácil. Porém, quando amanheceu o dia, Chico já ficou inquieto. Logo aguardou que o vizinho acordasse e o chamou e fez o seu pedido de perdão, conforme Emmanuel o orientou. E quando perguntou o que ele mais precisava, ele disse que precisava de uma máquina de costura elétrica, que na época era mais ou menos o preço de uma moto hoje. Pois era lançamento, era algo novo, importado inclusive, no Brasil ainda não fabricava. E aí Chico teve que fazer um sacrifício a mais para aprender a perdoar antes de julgar. E isso que nós necessitamos. Então, no outro dia, quando isso tudo aconteceu, ele já fez o seu trabalho normalmente. O que me preocupa, como eu disse outro dia, nós não temos a Emmanuel para nos orientar, mas nós temos a Jesus. Nós temos os nossos anjos, o nosso anjo guardião, os nossos protetores, e com certeza eles nos intuem para a efetivação desse perdão e a reparação, para não ficar nada para o amanhã. Então vamos. A outra frase diz: para que ele não vos entregue ao juiz e não sejais metido em prisão. O que é que isso quer dizer? Metido em prisão quer dizer mergulhar na carne novamente, passar mais uma encarnação todinha por uma reparação que poderia ter sido feita agora. Não é admitido mais que alguém diga que eu não perdoo. Não se admite mais, depois de tanto tempo dos ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita, dentre outras que também pedem para trabalhar o perdão, que alguém diz que não vai perdoar, simplesmente por orgulho, por vaidade, ou sei lá por quê. Não se admite mais. Então, digo-vos que daí não saireis enquanto não houverdes pago até o último centil. Está aí aparecendo o último centil. Ou seja, você vai encarnar 10 vezes se for preciso, mas enquanto você não aprender a perdoar, enquanto você não trabalhar em si o perdão, você vai ir e voltar e ser o mesmo Zezinho de sempre, ou a mesma Mariazinha de sempre. Vai sofrer as mesmas consequências até um dia se cansar, porque segundo Divaldo Franco, de tanto você ser mal, um dia você vai se cansar e vai se tornar bom. Um dia você vai se cansar de ser mal, de sofrer, e vai procurar ser bom e sofrer menos. Reconciliai-vos enquanto estáis a caminho com ele. Ou seja, hoje, como eu disse no início, fazer isso hoje, faça amanhã, no máximo amanhã. Senão não vai dar mais tempo. Enquanto você está nessa encarnação, você repara o máximo que você puder. Não dá mais para guardar mágoas, não dá mais para guardar ressentimentos, rancor, sede de vingança, até mesmo porque isso te trará consequências gravíssimas para o amanhã. Tem uma psicóloga americana, que eu tenho lido umas coisas sobre ela, que ela tem um estudo, ela tem uma experiência com 2.000 pacientes portadores de cânceres, dos mais variados, e comprovou na sua tese de que todos eles têm dificuldade em perdoar. E aqueles que, junto com as terapias que ela pratica, trabalhando o perdão, já se curaram. Comprovando de que a nossa saúde física e mental está diretamente ligada
ao nosso perdão, à nossa condição de perdoar. Então isso é muito legal a gente saber disso. O significado. Devemos nos reconciliar com os nossos adversários enquanto estamos reencarnados ou andando lado a lado, né? Enquanto estamos aqui nas nossas tarefas do dia a dia. Porque assim, muitos de nós têm maior dificuldade em perdoar os de casa. Tem mais facilidade em perdoar os de fora. Eu entendo que realmente é difícil a gente perdoar alguém que nos machucou, alguém que nos ama, alguém que nos traiu, alguém que nos machucou, alguém que nos caluniou, sendo do nosso convívio, sendo alguém que nós consideramos que amamos. Então é um perdão mais difícil de se trabalhar, porém é mais fácil porque Ele está conosco dia e noite, Ele está ao nosso lado, e para a gente se suportar um ao outro é melhor perdoar, porque quem não perdoa vive como que se queimando por dentro. É algo que você reacende a toda hora. É como se você chegasse a todo instante e ligasse o fogão e o fogo aquecendo. Porque o perdão, na minha visão, é como uma brasa acesa. Ou melhor, a ofensa é como uma brasa acesa. Você não é obrigado a receber essa brasa. Então, quando você recebe essa brasa, que é a ofensa que o outro fez, e você começa a remoer isso, é como um fogo que está te queimando dia a dia, está te consumindo dia a dia. A única saída para você realmente voltar a ter uma vida normal é perdão. É perdão. Segundo, vamos lá. Para que as discórdias não se perpetuem nas existências futuras. É isso que ocorre, como eu estava dizendo no início. A expressão vai estar lá no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec fala para que não sejais entregues ao juiz, na outra fase, o juiz represente a nossa própria, o juiz representa a nossa própria consciência, onde estão escritas as leis divinas. É aonde Kardec pergunta à espiritualidade, onde estão escritas as leis divinas? E a resposta é na nossa consciência. É por essa razão de que nós mesmos é que iremos nos julgar. Ninguém se engane, ninguém tenha a boa impressão de que lá vai ter um juiz numa cadeira dourada com a coroa, fazendo perguntas e te julgar. Jamais. A centelha divina que habita em nós, que é a nossa consciência, é quem irá nos julgar, e melhor do que isso, é quem irá dar a sentença. Se um mês, um ano, 10 anos de condenação, ou não. Mas, de acordo com a avaliação que você fizer dos atos que você cometeu, ou que você foi omisso, você mesmo dará a sua condenação. Legal isso, né? A que prisão se referia Jesus? Reconciliai-vos para que não sejais metido em prisão. É a prisão física. Certamente você virá, inclusive com algumas limitações, de acordo com a necessidade para você trabalhar esses sentimentos nobres, para que você não fique indo e vindo e voltando a mesma criatura. Porque existe um fato interessante na nossa vida. Quando nós voltamos aqui para a Terra, nós não retroagimos, como os egípcios acreditavam, que o homem mau reencarnaria num animal. Não, nós não retroagimos. Nós não reencarnaremos em animais jamais. Continuaremos reencarnando em corpos humanos, porém não retroagimos. Ou estacionamos ou evoluímos. Então, de acordo com o progresso rápido, com a evolução rápida das tecnologias que estão acontecendo nesse momento, nós evoluiremos de alguma forma.
O ideal é que consigamos evoluir na questão moral. Porque, segundo Chico, o nosso intelectual está, e a nossa moral, do tamanho do salário de Chico Anísio. Então, a situação de sofrimento que se encarcera o espírito, que por orgulho, que por vaidade, não consegue perdoar, se aprisiona e traz sofrimentos sérios para a próxima encarnação. E isto quando ele não começa a sofrer, mesmo no plano espiritual. Porque os ressentimentos, as lembranças, aquilo que fica remoendo, a mesma coisa, sofre as consequências já no mundo espiritual, começa e traz para cá. Quantas pessoas a gente vê aqui chorar, se reclamar toda hora, e que a gente nem imagina por quê, mas são essas coisas que ele trouxe da vida passada, tá? E isso não é bom. Isso não é bom. Vamos lá. Sairemos da prisão que nós mesmos criamos, quando houvermos perdoado e reparado todo o mal que causamos. Certo? Certamente, quando Chico pensou mal do vizinho, porque o que causou a mágoa no seu peito foi o pensamento que ele teve naquela hora, foi um choque, junto com o pensamento negativo, ele também causou alguma coisa ao vizinho. E logo foi reparar. E com algo que ele nem podia pagar, porque a máquina ele dividiu em várias prestações, porque o salário dele não dava para pagar. Não dava. Então ele fez 2 sacrifícios. Um sacrifício moral, que foi pedir o perdão, trabalhar em si, e o outro, o material, que foi a reparação materialmente falando. Tá? Efeitos de perdoar e de não perdoar. Vamos, eu já vinha falando. Efeito moral. Obedecer ou não à lei de amor e de caridade. É uma questão de escolha. Se você não quiser perdoar, quem vai te obrigar? Ninguém. Mas é como eu disse antes, um dia você vai ter que baixar a guarda. Justamente para cessar a tua dor. Porque se você não assim o fizer, essa dor não vai ser diminuída nunca, ela vai aumentar sempre. Porque a cada vez que você dá uma soprada na brasa, o fogo aumenta, queima mais. A labareda é maior. Tá? Obter ou não a misericórdia relativamente aos erros do passado. Tá? Então é uma questão de escolha. Você é quem sabe até onde vai aguentar esse fardo, essa dor que você está carregando no seu peito, não é? Efeito de perdoar e de não perdoar continua, efeito material, prender-se ou não as vinganças de um mau espírito. Eu vou passar mais um pouquinho aqui para ver. Sofrer ou não processos de obsessão. Vamos ver aí onde eu quero. Por que aqui a gente diz que a gente só tem uma obsessão quando a gente abre a porta para o espírito entrar? E essa porta é a nossa porta mental. Sou eu, através de meus ressentimentos, de minhas mágoas, de minha sede de vingança, às vezes de desejar mal a alguém, que eu abro a porta para o meu obsessor adentrar a minha casa mental e me dominar. Tá? Vale lembrar de que essa questão da obsessão, ela se dá de várias maneiras, tá? Vou logo explicar, antes de eu falar dessa questão aqui, que os obsessores são quase sempre vítimas de uma vingança cujo motivo se encontra no seu
proceder em existências passadas. Ok, perfeito. 90% ou mais das obsessões que nós conhecemos hoje são causadas de desencarnado para encarnado. Mas vale lembrar de que existe obsessão de encarnado para desencarnado, porém em escala menor. Certa vez, numa reunião lá dos Sirineus do Caminho, uma desobsessão, o espírito veio desesperado, pedindo até pelo amor de Deus que aquele médium que estava lá sentado deixasse de obsidiá-lo, porque assim que ele dormia, ele não tinha mais paz. Uma prova cabal de que existe obsessão de desencarnado, de encarnado para desencarnado. E existe uma que ainda é mais séria, que vocês nem imaginam, que é de encarnado para encarnado. Eu não sei, eu conheço esses casos que a criatura diz que não vê a hora de chegar o último adeus, né, Deus? Porque ele não aguenta mais o obsessor que está ao seu lado, sei lá há quantos anos, não é? Mas é uma obsessão que existe de fato, aonde um encarnado domina o outro. Ele não permite que o outro exerça seu livre-arbítrio, tenha liberdade. E isso é um caso prático de obsessão de encarnado para encarnado. Nós não temos o direito de aprisionar ninguém. Nós não temos direito de tirar a liberdade do outro. Aquela velha conversa de que o outro tem que fazer certo, deixe que o outro ande com as suas próprias pernas. Não aprisione ninguém, que nós não somos capazes de mudar ninguém. Só Ele pode mudar quando Ele aceitar mudar. Tá? E existe também uma outra obsessão bastante comum, que é a auto-obsessão. A auto-obsessão ocorre quando você não se perdoa. Eu já escutei muita gente dizer: meu Deus, eu não sei onde estava com a cabeça que eu fui casar com esse homem. Meu Deus, eu não sei para que eu fui nascer feia desse jeito. Devia ter nascido uma Gisele Bündchen, tinha que nascer um Jane Klein. Gente, nós temos que agradecer o corpo que nós temos hoje. Foi o melhor que nós conquistamos até hoje. A melhor conquista que nós fizemos das encarnações passadas para cá foi esse corpo que nós temos hoje. Então nós temos que agradecer. É o mais perfeito que nós merecemos ter. Tá? Porque é através dele que nós vamos ter a oportunidade de evoluir, de resolver essas querelas, de aprender, de se tornar um ser melhor. Porque Jesus deixou bem claro que nós nascemos para sermos felizes, que um dia seremos anjos. E é justamente esse corpo maravilhoso que nós conquistamos que irá nos ajudar ao dia sermos felizes, ao dia sermos espíritos de luz, sermos anjos, ok? Então vamos passar, o tempo está passando rápido. Obsessão, a vingança com causas em vidas passadas. Todos os casos que se incluem obsessão é dívida do passado. Digo de desencarnado para encarnado, é dívida do passado. Existem também dívidas de encarnado para encarnado do passado, porém em escala bem menor, tá bom? É tanto que certa vez Divaldo Franco tinha terminado a palestra e ficou na sala de passes, depois de atendimento, e uma senhora brigou até entrar na sala dele. E aí lá já disparou no choro. E ele disse: o que é, mulher? Se acalma, me diz pelo amor de Deus o que tu estás sentindo. É só, Divaldo, eu não aguento mais meu marido. Todo dia bebe e me dá uma surra. Ele disse que a vontade dele era dizer assim: deixa esse troço, procure um que não beba, que seja um bom marido. Mas aí Joana de Anjos olhou para ele com a cara fechada e disse: diga a ela que tenha calma, que logo vai passar.
Aí ele ficou assim, disse, meu Deus, como é que eu vou dizer a uma mulher que chegou aqui toda roxa de pia, com um marido ruim desse que logo vai passar? O que é que ela vai entender? Mas assim ele disse. E ela se conformou e voltou. Com 15 dias depois, aí foi que ela voltou ruim. Aí era que tinha hematomas de pia. Depois hoje eu vou dizer, a Joana disse, de jeito nenhum, não diga. Diga que logo vai passar. Eu sei que ele conversou como um grande psicólogo, né, nato. E foi lá, e tá, terminou com ela, rindo como eu estou aqui rindo com vocês. Ela voltou. Com um mês depois, quando ele estava começando a palestra, essa mulher entra na sala num desespero que chamou a atenção de todo mundo. Lá foi clamor. O que vai ser da minha vida? Meu Deus, como é que o Senhor faz uma coisa dessa comigo? Meu Deus, como é que eu vou viver agora? Mulher, se acalma. Estou agora. Ainda está encarnada, graças a Deus. Fala porque a pessoa que ela já estava desencarnada. O que foi que aconteceu, mulher de Deus? Meu marido morreu. Então faltava o quê? 1 mês e 15 dias para completar a expiação de débitos do passado. Imagina se Chico tem dito, né? Deixe logo esse homem ter ficado 1 mês e 15 dias para uma próxima encarnação. Ninguém merece, tá? Então é bom que a gente tenha esse cuidado, que a gente pondere em cada ação, em cada coisa que a gente vai fazer. Bom, então é permitida quando não se perdoou, mesmo não tendo praticado o mal. Então, você não fez mal nenhum, mas você também não perdoou. Então, a obsessão te acha. Nenhum ser nessa terra está isento de um dia ter algum tipo de obsessão. Nenhum. Se eu fizer uma consulta agora, cada um de vocês, eu encontro um obsessor. Nem que seja distante, mas eu acho. Eu consigo puxar um. Tá? Então vamos lá. Não perdoar é faltar com a indulgência e com a caridade. Condições que Jesus nos deu para ter a salvação. Fora da caridade, não há salvação. Então, se eu faltar com a indulgência e com a caridade, eu não consigo me salvar. É uma condição. Não é permitido quando se perdoou e se reparou o mal causado. Então, não se preocupe. Se a pessoa que lhe fez o mal não perdoou, não lhe perdoou, e se você fez e pediu perdão e ela não perdoou, o problema é dela. A sua parte está feita. A sua reparação está ok. Ela que vai pagar as consequências, você não. Então a obsessão não vai te achar, porque você já está sem débito. Deus não permite que você sofra, que você pague por aquilo que você não deve. Ok? Então lá em Mateus 5, 23, 24, antes de orar ao Senhor, ide reconciliar-vos com o vosso irmão. Por quê? O que adianta você agradar a Deus com orações belíssimas, se teu coração está cheio de mágoas, de ressentimentos? Vai servir de quê? Não é? Antes de ofertarmos a nossa prece a Deus, devemos ter perdoado e reparado o mal que tenhamos feito a alguém. O sacrifício mais agradável a Deus é que eliminemos do nosso coração todo e qualquer ressentimento. Então veja o exemplo. Antes de ofertarmos a nossa prece a Deus, ou seja, antes de termos o nosso diálogo com Deus, vamos ver o que é que ainda resta para a gente resolver. Supomos que eu tenha praticado uma calúnia com Raíssa, ou eu a tenha traído de alguma forma, e aquilo está casquetado na minha cabeça.
Eu vou ter condição de fazer uma boa prece, ter um bom diálogo com Deus? Então eu preciso ter essa coragem. Se eu não tiver, tem que criar de algum canto, até mesmo porque a gente sabe que o perdão, assim como também o amor, é para os fortes. Aquele que ainda não consegue perdoar é porque é um fraco. É um fraco. Eu poderia dizer aqui um outro adjetivo, não vou deixar dizendo só que é um fraco. De verdade, é um fraco. Porque aquele que não tem coragem de chegar até o outro e pedir perdão pelo erro que cometeu, sabendo das consequências, se não o fizer, é muito fraco. E também não muito inteligente, não é? E vale lembrar que para a gente ter paz na nossa vida, é preciso fazer isso. É preciso ter essa coragem de enfrentar esse inimigo perverso e cruel que é o orgulho. Aliás, todas as guerras que aconteceram no mundo, que estão acontecendo hoje, é por conta do orgulho, da vaidade, da maldade humana. Então a gente precisa se livrar disso enquanto é tempo, porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã você pode partir, ou o outro pode partir, e aí já adiou para a próxima encarnação. E ninguém merece vir para essa terra trazendo já uma carga desse tamanho para reparar. Ninguém merece. Tá? Então é bom que a gente comece a pensar nesses detalhes. Eu vinha dizendo na estrada que essa conversa de hoje é um tapa na nossa cara. Posso dizer o nosso rosto, mas como aqui a gente chama cara, não tem problema. É o mesmo sentido. Por quê? Ela nos alerta para essas querelas pequenas do dia a dia. Não são coisas gigantescas, não. São as coisas pequenas, irmã Iraídes, do nosso dia a dia. São bobagens que a gente não perdoa do outro. São momentos de fraqueza que a gente não pensou direito e disse, ou fez, ou praticou, e não tem a coragem de chegar e dizer: pelo menos me desculpe. Pelo menos me desculpe, meu filho. Eu prometo a você que eu não faço mais. Eu já aprendi a dizer isso, olha. Se você puder me perdoar, me perdoe. Mas uma coisa eu te garanto, que nunca mais eu repito isso. E enquanto eu estiver sóbrio, eu não faço não. Depois de eu dizer que não faço, já era. Tá? Porque a gente precisa ter essa coragem. Precisa ter essa decisão. Porque é um benefício para mim. Quem se liberta é quem perdoa, não é quem provocou, não. Você é que tem que se libertar. Porque assim, o ódio que a gente gera quando não perdoa é um copo de veneno que a gente bebe e quer que o outro morra. O outro vai morrer por esse copo de veneno que eu estou bebendo? É ruim, hein? É por isso que o perdão nos liberta, não de outras coisas, mas desse veneno. E ninguém também se engane em que você perdoando aquele que te causou todo esse dano, todo esse mal, vai ser ruim. Não, não. Você não vai ajudá-lo em absolutamente nada. É um presente que você dá a você mesmo. Não é ao outro que você está dando esse presente, não. É a você mesmo. É você que está se presenteando com uma dádiva divina, que é o grande benefício que Deus deixou, que Jesus deixou bem claro aqui na terra, que é a bênção do perdão. A bênção do perdão. Tá? Então, como o tempo já está se esgotando, vamos concluir dizendo muita paz, uma abençoada semana para todos nós. Graças a Deus. Então, amados irmãos, vamos continuar nessa vibração, agradecendo a Jesus pela oportunidade que nos deu
de aprender um pouco mais sobre os seus ensinamentos esta noite. E temos a certeza, Senhor Jesus, que sairemos daqui melhor do que quando adentramos. Te agradecemos, Jesus, pela família, pelos amigos, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida, pelo alimento que já conseguimos conquistar e que nos faz tanto bem, pela água que nos sedenta e pela luz, Jesus, que nos ilumina todos os dias. Que os teus emissários de luz e de paz possam também, durante o sono físico, visitar os irmãos em Cristo que não puderam estar aqui hoje e cada um dos irmãos que nos assiste, enchendo-os de paz, luz e amor por onde estiverem, hoje e sempre. Graças a Deus.